Um lago explosivo que pega fogo do nada e pode matar milhões de pessoas a qualquer momento. Ou mesmo um lago que é tão radioativo quanto a usina de Chernobyl. Ou quem sabe você prefira se banhar num rio que tem as águas tão quentes que é capaz de cozinhar um ser vivo. Pode ser também que você fique encantado pela beleza dessa caverna de cristais gigantes sem saber que ela pode te sufocar em minutos. Você tem que assumir o risco de assistir esse vídeo e ficar conhecendo 7 dos lugares mais perigosos do mundo. Depois da vinheta, não perde por nada. Fala galera, eu sou o Maicon, essa aqui é a Liga dos Curiosos. Aqui a gente produz conteúdo para quem é assumidamente curioso ou curiosa. Se é o teu caso, já vai se inscrevendo e deixa o like, beleza? Se esse vídeo aqui tiver 250 likes, eu vou fazer a parte 2. Tá prontinho já, tem um monte de outros lugares perigosos, mas depende de vocês, beleza? Então, vamos começar a mostrar esses que são 7 dos lugares mais perigosos do mundo. Número 7, Lago Kivu. O Lago Kivu é uma das maiores bombas relógio do mundo. Esse é um dos maiores lagos da África e é bem bonito, mas sob as suas águas tem uma quantidade enorme de dióxido de carbono. Se um dia uma nuvem desse gás escapar, estima-se que 2 milhões de pessoas correrão risco de morte. Até o momento foram registradas no mundo 2 erupções límnicas, ambas na África. Esse tipo de fenômeno, também conhecido como lago explosivo, ocorre quando o dióxido de carbono, o CO2, que está armazenado nas profundezas de um lago, ganha superfície, podendo asfixiar toda a vida animal que se encontra nas imediações. Seres humanos, gado e outros animais, nada vai escapar. Em 1984, na região noroeste de Camarões, uma nuvem de gás desse tipo se libertou do lago Monoum e asfixiou até a morte 37 pessoas. Desastre pior aconteceu 2 anos depois no lago vizinho, chamado de Nios, quando um desastre natural semelhante matou 1.746 pessoas que moravam numa aldeia e cerca de 3.000 animais devido a uma nuvem de 80 milhões de metros cúbicos de CO2 que se libertou. O problema é que o Lago Kivu é 1.600 vezes maior que esse lago e chega a ter 500 metros de profundidade em alguns trechos. Por conta disso, ele tem que ser monitorado diariamente, mas incidentes acontecem mesmo assim, como por exemplo o dia que o lago começou a pegar fogo e ficou assim por horas. As imagens são absurdas. Nelas, as chamas realmente brotam da água. Se alguém contasse, ninguém ia acreditar. Aquela região é tão rica em gases combustíveis que um terremoto registrado há alguns anos fez um gás não letal, mas bem inflamável, se espalhar pelo ar. Nesse dia, o simples atrito de pedras que eram jogadas no chão causavam incêndios espontâneos. Mas e aí? Você toparia morar nesse lugar tendo um lago desse como vizinho? Número 6, vamos mostrar o Poison Garden, ou o Jardim Venenoso da Inglaterra. Você lembra da Branca de Neve? Tadinha, foi vítima de uma única maçã envenenada que desgraçou a vida da pobre moça. Mas se uma maçã envenenada já é tão perigosa, o que dizer de um jardim onde tudo que você comer ou tocar pode te matar? Esse lugar existe, se chama Poison Garden, ou traduzindo, Jardim Venenoso. Ele fica na Inglaterra, lugar que abriga alguns dos jardins mais bem cuidados do mundo. E o portão desse jardim venenoso já intimida, mostrando que esse não é um jardim qualquer e nem tão amistoso assim. Tem caveiras no portão, parece realmente aqueles vidros de veneno que a gente via nos desenhos animados. Uma vez que você passar por esses portões, tem que saber que tudo a partir dali pode ser potencialmente letal, dando a esse lugar o status de o jardim mais perigoso do planeta. Em toda parte existem os avisos alertando que essas plantas podem te matar.
Na porta, o guia já explica o óbvio: você não pode encostar em absolutamente nada. As crianças não podem desgrudar das mãos dos pais de jeito nenhum. Entre as plantas expostas tem, por exemplo, a trombeta de anjo, que se ingerida, além de causar efeitos alucinógenos, é bastante tóxica, ou mesmo a Ricinus communis, de onde é extraído o potente veneno chamado ricina. Tem, por exemplo, a cicuta, que pode matar vários seres humanos com uma pequena dose. Ou ainda a Ruta graveolens, que causa bolhas na pele diante do simples contato. As plantas mais perigosas desse rolezinho aí ficam em jaulas, como se fossem criminosos que precisam ficar confinados para não fazer mal para ninguém. Por mais que pareça um passeio bizarro, o jardim foi construído para fins educacionais, para ensinar as pessoas sobre os riscos que a natureza, especialmente as plantas, podem oferecer. A construção desse jardim custou a bagatela de 120 milhões de reais. No número 5 eu vou te mostrar um lugar que, olha, é enervante só de ver as imagens. Você deve estar se sentindo sufocado de ter que usar máscara no dia a dia nos últimos meses. E se eu te mostrar um lugar que as pessoas precisam usar máscara todos os dias para sempre? Eu tô falando da ilha Miyakijima, a ilha dos gases venenosos no Japão. A ilha Miyakijima é uma ilha vulcânica que surgiu há cerca de 2.500 anos após uma grande erupção vulcânica. Ela tem uma área de 55 km² e fica localizada a 180 km de Tóquio. Atualmente, 2.800 pessoas vivem nessa ilha, que faz parte do grupo de ilhas Izu. Bem no centro da ilha Miyakijima tem o Monte Oyama, com um alto índice de atividade vulcânica. Esse vulcão causou uma série de catástrofes ao longo de centenas de anos. Uma delas ocorreu agora, entre junho e julho do ano 2000, quando a ilha foi acometida por cerca de 17.500 terremotos sucessivos em poucas horas. O Monte Oyama, que estava adormecido por 17 anos, acabou acordando com essa série de terremotos. E a erupção que aconteceu em 7 de julho de 2000 obrigou os moradores a evacuarem a ilha em 1º de setembro daquele ano. Eles só puderam voltar para esse lugar perigosíssimo 5 anos depois, em 1º de fevereiro de 2005. Ao longo das décadas, algumas fotos tiradas pela população da ilha fizeram o resto do mundo se questionar. Afinal de contas, por que é que eles se sujeitam a viver assim? É comum, por exemplo, festas de casamento com todo mundo tendo que usar máscara, ou mesmo crianças nas escolas. O tempo todo elas precisam estar de máscaras. Somente quando os níveis de gases baixam é que essas pessoas podem tirar as máscaras por algumas horas, ou se elas tiverem com bastante sorte, por alguns dias. E isso sim que é um lugar sufocante para se morar, hein? Número 4 da lista, o Rio Fervente na Amazônia peruana. Lá no Peru, era muito comum as crianças crescerem ouvindo histórias dos conquistadores espanhóis que entraram na Amazônia peruana depois de matarem o último imperador Inca. E ao entrarem nessa floresta procurando ouro, eles teriam sido mortos por serpentes gigantes, pela fome, por doenças e até por um rio fervente, que sempre foi tratado como uma lenda. Pois o geocientista Andrés Russo sempre foi atormentado por essa lenda do rio fervente. Ele se questionava se isso poderia ser verdade. Depois de anos de pesquisa e muita aventura nas trilhas da selva, eis que esse pesquisador descobriu o rio Chanai-Chimpska, o legítimo rio das águas ferventes. O rio tem temperatura média de 86 graus, mas já chegou a ter medições de 99 graus centígrados na água. Essa temperatura é suficiente para cozinhar qualquer ser vivo em minutos. O simples toque na água pode causar queimaduras de 3º grau. O rio flui quente dessa maneira por cerca de 6 quilômetros. Os pesquisadores ainda tentam entender por que naquele ponto específico a água se aquece tanto.
uma vez que o rio está a 700 quilômetros do vulcão mais próximo. A teoria mais aceita é que a água que passa pelo manto do planeta, que é uma região mais próxima ali do centro da Terra e do magma incandescente, ganha superfície através de fissuras. E se é calor que você quer, a gente pode sair desse rio efervescente e ir para o nosso número 3 da lista. Esse que é um dos lugares mais lindos e surreais do mundo, dignos de uma paisagem de outro planeta. Ele fica nas profundezas da Terra e tem temperaturas que podem matar um ser humano em menos de 1 hora. Trata-se da Cueva de los Cristales, ou da Caverna de Cristais, que fica numa mina em Naica, no estado mexicano de Chihuahua. Essa caverna contém no seu interior cristais gigantes de selenite, alguns dos maiores cristais naturais já encontrados no mundo. O maior cristal da caverna tem quase 12 metros de comprimento e 4 metros de diâmetro, pesando 55 toneladas. A temperatura pode atingir 58 graus Celsius e a umidade relativa do ar até 100%. Além disso, os cristais são afiadíssimos e podem decepar um membro se você tomar um simples tombo. A mina de Naica se encontra numa falha por cima de uma câmara de magma. Essas câmaras encontram-se submersas e saturadas de minerais. Durante 500 mil anos aproximadamente, durante os quais a água manteve a temperatura estabilizada em 50 graus, isso permitiu que os cristais crescessem e tomassem dimensões gigantes. Fala a verdade, pelas imagens não parece que a gente está fazendo uma visita a Krypton, a terra natal do super-homem? A câmara com cristais gigantes foi descoberta só no ano 2000 por trabalhadores que estavam escavando um túnel de ligação na mina que fica um pouco acima. As grutas estão acessíveis hoje porque os trabalhadores da mina extraem a água com bombas de água. Se a extração for interrompida, as câmeras vão se encher novamente de água e vão ficar lá submersas. O que ficou estabelecido ali é que essas câmaras daqui a alguns anos vão ser seladas para que a água possa subir novamente e os cristais possam voltar a crescer em condições perfeitas. Número 2, um lugar que fica no Brasil, em São Paulo, e pouca gente já ouviu falar, a Ilha da Queimada Grande. Essa que é uma ilha localizada a cerca de 35 quilômetros do litoral do estado de São Paulo. Ela é desabitada e tem o acesso proibido e restrito a analistas ambientais. Isso porque a ilha tem uma das maiores concentrações de cobras venenosas do mundo. Em 2010, o site Listverse elegeu a ilha como o pior lugar do mundo para se visitar, colocando ela à frente, inclusive, da zona contaminada de Chernobyl. O desembarque nessa ilha foi proibido pela Marinha do Brasil devido à grande quantidade de cobras, especialmente a jararaca ilhoa, uma das mais perigosas do mundo. O nome Queimada Grande surgiu no passado quando pescadores que tentaram atracar os seus barquinhos na ilha tiveram que tacar fogo na vegetação para tentar afugentar essa grande quantidade de cobras. A ilha é considerada no meio científico como o maior serpentário natural do mundo. Alguns pesquisadores já chegaram a estimar que tem 5 cobras por metro quadrado nessa ilha. Outros estudiosos dizem que esse número seria mais conservador e que seriam apenas 2.000 jararacas vivendo na ilha. Esse lugar é super vigiado pela Marinha do Brasil, porque além do risco, para algum visitante mais ousado, essas cobras podem valer uma grana no mercado negro. Uma única jararaca dessa espécie pode ser vendida por até R$30 mil. Então é bom que você olhe bastante as imagens da Ilha da Queimada Grande, porque esse é o mais perto que você vai chegar desse lugar totalmente proibido. Número 1 da lista, o Lago Karachay. Esse que é o lago mais poluído e radioativo do mundo, fazendo frente, inclusive, à usina abandonada de Chernobyl. O Lago Karachay é um pequeno lago no sul dos Montes Urais e é conhecido como o lago mais poluído da Terra. Durante a década de 1990, uma pessoa que permanecesse nas margens do lago ali poderia ser exposta a uma radiação de 600 Röntgen,
que é suficiente para matar uma pessoa em menos de 1 hora. O que aconteceu lá foi o seguinte: desde a década de 1950, a União Soviética usava essa região dos Montes Urais para extrair urânio e produzir armas nucleares. Só que a produção desses armamentos nucleares gerava muito resíduo radioativo e o governo achou que era uma baita ideia jogar em segredo todo esse lixo radioativo dentro do Lago Karachay. O lago servia a cidade de Chelyabinsk 40, uma cidade secreta da antiga União Soviética que foi construída unicamente para exploração nuclear e ficou encoberta até 1992. Esse local foi construído por prisioneiros que recebiam uma proposta. Você podia cumprir a sua pena bem longa em qualquer outra cadeia da União Soviética, ou você podia ir para Chelyabinsk 40, onde você trabalharia por 5 anos e estaria livre depois disso. Dá para sentir o tamanho da roubada, né? Uma seca que atingiu aquela região em 1960 fez várias partes do lago secarem, expondo vários compostos radioativos ao sol. Um desses compostos, por exemplo, era o Césio-137, que causou o maior desastre radioativo do Brasil. Então, imagina tudo que tinha no fundo desse lago. Quando essa seca aconteceu e esse material radioativo ficou exposto, o vento varreu todo esse material extremamente nocivo por uma área de 2.700 km². Bom, depois de décadas, quando Chelyabinsk 40 e quando o Lago Karachay foram descobertos, enfim, o governo decidiu tomar uma medida e construir uma espécie de sarcófago de concreto em volta do lago. Foram usados mais de 10.000 blocos de concreto oco e todo esse processo levou mais de 40 anos para ser concluído, quando finalmente foi finalizado em 2015. Fato é que o Lago Karachay vai existir por centenas ou talvez milhares de anos e essa radioatividade não deve sair de lá tão cedo. Então, o que resta hoje são os pesquisadores manterem o lixo radioativo Karachay sob controle, fazendo monitoramento constante e evitando que ele possa poluir e levar essa radioatividade para lugares habitados naquela região. Mas me fala aí se você conhecia esses 7 lugares que estão entre os mais perigosos do mundo. Não esquece de deixar o like para a gente fazer a parte 2. Esse vídeo fica por aqui, mas a liga tá repleta de conteúdo legal para você que é curioso ou curiosa, então acompanhe aí as nossas playlists, beleza? Esse vídeo fica aqui, tchau!